O governo Lula tenta barrar a presença do senador Rogério Marinho na CPMI do INSS. Os detalhes com Ciro Marques. Senadores do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, do PL, e Stevenson Valentim, do PSDB, foram destaques nesta semana pelas participações polêmicas na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS. O posicionamento dos dois viralizaram nas redes sociais e já estariam motivando ações da base aliada do governo Lula em busca de formas de neutralizá-los. O posicionamento mais claro foi contra Rogério Marinho. Reportagem do portal Gazeta do Povo apontou que o governo Lula tenta desde segunda-feira retirar Marinho, que é líder da oposição, desses trabalhos na CPMI. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, coordenador do governo na CPMI, alegou que Rogério Marinho seria suspeito por ter sido secretário especial da Previdência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Paulo Pimenta, abre aspas, como membro desta CPMI, Rogério Marinho tem acesso aos documentos sigilosos que investigarão possíveis irregularidades no período em que ele foi ministro. Por conta disso, é inequívoco que ele é parte diretamente interessada no objeto de investigação na medida em que exerceu funções de relevo no governo federal, alvo das apurações. Por conta disso, qualquer outro ex-ministro jamais poderia fazer parte de uma investigação sobre possíveis irregularidades, fecha aspas. Diante dessa acusação aí de Paulo Pimenta do PT, Rogério Marinho deu essa resposta na CPMI nesta quinta-feira, dia 18. É a primeira vez na intimidação, é a segunda vez na intimidação, é a terceira vez. Eu não vou sair daqui, vocês vão ter que me engolir. E eu vou mostrar todas as vezes aqui o que é que aconteceu, quem roubou quem. Porque a maior farsa que existe nessa comissão é querer dizer que o presidente Bolsonaro, que é um adversário conhecido da esquerda, preparou um esquema para ajudar sindicato ligado à esquerda. Isso é da cabeça de quem agora? A gente vê uma narrativa sendo repetida aqui com uma precisão, com uma vontade, com uma determinação que é invejável. Olha, por sinal, nesta semana Rogério Marinho também sugeriu a quebra de sigilo de quem visita os gabinetes do Congresso Nacional, como forma até de buscar explicações dos parlamentares sobre eventuais visitas suspeitas que foram feitas nos últimos tempos. Segundo Rogério Marinho, abre aspas, hoje há um manto de desconfiança sobre o conjunto de deputados e senadores e nós temos pessoas que, ao conversarem com parlamentares, não significa que cometeram crimes, mas houve uma situação que precisa se esclarecer, fecha aspas. Segundo Rogério Marinho, há um decreto de sigilo de 100 anos a quem visita parlamentares no Congresso Nacional. Ciro Marques, para 96 FM. Olha, o outro que também viralizou foi o senador Stevenson Valentim durante o depoimento do advogado Nelson Williams. O parlamentar questionou qual o faturamento do escritório, mas o advogado se negou a responder e ficou em silêncio durante quase todo o depoimento. Aí Stevenson foi lá e destacou que o Williams estava aparecendo a, abre aspas, Deolane do INSS, fecha aspas, se referindo à advogada influencer que foi destaque na CPI das Bets. Vamos assistir. O senhor não quer responder pergunta de ninguém, e o senhor disse aqui com toda humildade que fala a verdade, então, em nome do seu falecido pai, em memória dele, de toda a sua trajetória, de tudo que o senhor passou na vida, desde seus 16 anos, de tudo que o senhor passou, que está no livro ou na matéria da Folha de São Paulo UOL, eu espero que o senhor esteja dizendo a verdade. Porque muitas pessoas que sentaram aí, numa situação do senhor, e olha que a gente já participou de outras CPIs, como a das Bets, e o seu escritório também faz defesa de algumas Bets, falavam a mesma coisa. E nesse país que a gente vive, é inevitável que o brasileiro não faça associações. Já tem um careca que o senhor não conhece, o INSS, e o senhor, com toda a sua trajetória e sua fala, que está apresentando aqui, eu não consigo distinguir o senhor de uma que passou aqui, que também é da mesma profissão, advogada, que adora ostentar nas redes sociais, que gostava de fazer essas postagens como o senhor faz, e está todo enrolado, e também ela está toda enrolada com a justiça, com investigações, com coisas como essa. Eu não tenho como deixar de associar o senhor como a Deolane do INSS. Eu não tenho como deixar de fazer isso. A Deolane do INSS. A Deolane do INSS. O Rogério deve ter ficado muito irritado. Né? Eu tenho percebido, perdão, que ultimamente
Marinho tem largado muito a fleuma que ele é peculiar. Pois é, eu ia comentar isso porque Rogério parecia uma múmia falando. Estou feliz, estou triste. Rogério, faça a cara de feliz. Rogério, faça a cara de triste. Era a mesma coisa. Mas não, ele agora tem tom, ele agora tem gesto teatral, ou então ele se irritou, saiu aí do sério. É engraçado e foi bom Ciro Marques ter trazido isso, porque essa CPI está passando longe da mídia, da grande mídia. Assiste o Jornal Nacional, que essa CPI praticamente não existe. Essa CPI só existe, e aí é a importância da empresa, porque antes, eu me lembro da CPI do Covid, dois blocos do Jornal Nacional, Omar Aziz. Agora não. Agora essa CPI passa longe. E está tendo um embate muito grande, o Nelson Williams parece que fizeram uma pergunta a ele, que eu não sei, não lembro quem foi. Ele passou todo o depoimento calado. Algumas coisas ele respondia, né? Mas perguntaram a ele qual a sua ligação com o Zé Disseu. Né? Aí ele disse o quê? Não, aí ele ficou nesse caso mas qual a sua? E aí ele não conseguiu responder. E aí, Dinarte, você veja, o Zé Disseu aparece no Mensalão, aí é condenado, desaparece, e quando ressurge estava no Petrolão, na Lava Jato, condenado de novo, e o Zé Disseu está para ressurgir. E ele o Zé Disseu, assim como o irmão de Lula, eles estão no epicentro desse problema do INSS. Sim. O Zé Disseu, meu amigo, eu não acho, sabe, Enio, que esse problema do INSS vai dar um valor maior do que o Petrolão. O Petrolão, eu acho que ele é impassável no mundo, é o maior escândalo do mundo. Do Lava Jato. Não me surpreendo com mais nada no Brasil. Mas assim, em termos de gente lesada, com certeza da população lesada, esse é o maior escândalo. E vocês não duvidem, meus amigos e minhas amigas, amigos quando eu digo meus amigos, eu tô falando de todos, né? De todos, todas e todos. Não precisa dizer meus amigos e minhas amigas. Meus amigos, vocês não duvidem que o Zé Disseu vai surgir, vai de novo, porque o Zé Disseu tá ali. E Zé Disseu é a figura oculta, que mais representa o PT e todo esse poder que existe. Um ponto do depoimento do Williams que me chamou a atenção, eu não vi o depoimento, mas eu vi a repercussão dele, que ele se recusou a assinar um termo de compromisso para falar a verdade. Veja, isso é muito revelador. Mas, Dinarta, assim, ele estava como testemunha. Ele sabe que ele é acusado. Sim. Ele estava como testemunha, ele tem que dizer a verdade, mas ele sabe que é acusado, porque já tem Polícia Federal na casa dele. Para citar... Você assinaria? Se eu estivesse do lado da verdade, por que não? O que é a verdade? Aí é que tal. Eu vou pegar o caso a menina lá que está hoje com o Vini Júnior. Virgínia. A Virgínia foi a CPI das Betes. A Virgínia também tinha um alvo na testa dela, bem grande, e ela respondeu todas as perguntas. As perguntas que eram incômodas, ela respondeu todas as perguntas. Teve outro que foi... Mas a Virgínia era uma ponta, só uma pontinha de um negócio que ela trabalhou. Ela não estava no esquema, é diferente, Dinardo. Aí teve um menino na CPI das Betes que é ligado a... O que foi? Ele não deixa você falar. Eu deixo! Só quem fala que é Dinardo. Não, a minutagem desse programa tá tipo assim, 60-40, mas é porque ele trocou de novo a medicação hoje. A ansiedade, o TDA dele se manifesta de uma forma Mas absurda. Eu soube que ele vai tomar sertralina e vai equalizar esse humor. Vai. Teve um menino ligado à casa da Seven Games que estava também como alvo, ele tinha recebido a PF em casa. E aí a Tronic começou a indagar e ele mumificado, para mencionar o caso do Rogério, sem responder nada, porque o que ele fosse dizer poderia ser incriminador. O Nelson Williams, na hora em que ele se recusa a falar,
a dizer as coisas que sabe e escolher até algumas perguntas que iria responder, comunica de uma maneira muito clara que é uma pessoa que está escondendo muita coisa e dá até munição para a CPI entrar com pedidos de quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo financeiro. Olha, o cofre-sala dessa CPI deve estar uma delícia de visitar. Eu queria muito que Estênio, que está acompanhando os trabalhos da CPI, pudesse descarregar aqui um caminhão, igual os caminhões de votos nos Estados Unidos, né, que abrem a caçamba e caem os votos, com os PDFs da sala cofre dessa CPI, porque eu tenho certeza que só os pedidos de quebra de sigilo tem muita coisa que vai ser revelada. Foi assim na CPI da Covid,